Pessoal, aqui, ó. A no- Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à paróquia Santa Mônica e Santa Helena Guerra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, essa Santa Missa está sendo transmitida pela paróquia Santa Mônica e Santa Helena Guerra de Uberlândia, Minas Gerais. Inscrevam no nosso canal, é muito fácil, é só clicar no sininho. Compartilhe esse link e divulgue nossas transmissões. Essa missa é cortesia de Templo Vivo Produções. Intenções da Santa Missa. 7º dia de falecido, Maria Cristina Fonseca. Pelos nossos falecidos, Maria de Uri João, Abadia Helena Leite de Souza, 1 ano, Clóvis Custódio, 2 dias, Jô Antônio Maciel, José Antônio Afonso Maciel, Ludmila Fernandes, Antônia Rosa França e falecidos dessa família. Alcedina Ribeiro Couto, Antônio Zandonade, falecidos da família, Benedito Porfírio de Souza, Enéas Ferreira de Oliveira, 9 meses, Eunice Paranhos, 5 meses, Fabiano Félix Andrade, Ilza Gomes da Rocha Cardoso, José da Silveira, ainda pelos falecidos, Maria do Carmo Paranhos, Miguel Magalhães Gonçalves Pena, Miguel Otacílio Félix, Neuza Rodovalho Alves, 7 meses, Cesomar Oliveira Andrade, Terezinha de Jesus Silveira, por todos os falecidos, por Viltamar Pereira de Rezende. Em ação de graças, Maria Aparecida Godoy Machado e família, Nossa Senhora, Mãe de Cristo, pelos benfeitores da paróquia, por Santa Helena Guerra, por Santa Mônica, por Santo Agostinho, e por todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica e Santa Helena Guerra, e por todos os santos. Em ação de graças também, pelos dizimistas sorteados com 30 missas, Dilamar dos Reis, Doralícia Rodrigues Pereira, Edna Maximiano Miranda, Elisângela Januário de Souza, Itelvina Maria Ramos, Luzia Maria Cacheta, Nara Maria Borges de Andrade Macedo. Pela saúde de Leonardo Carvalho, Eduardo Carvalho, Ronaldo Carvalho, Teodora Maria de Jesus Carvalho, por Maria Tereza Galvão Valvazuri, por Severino Santos Teixeira, Juliana Mendes de Paula. Pedidos especiais, Elza Alves Maximiano, pelo nosso clero, pelas vocações sacerdotais e religiosas, por todos os catequistas e catequizandos. 10º domingo do tempo comum. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, convida-nos a segui-lo, embora saiba que somos pecadores. Firmes na esperança e na fé, celebramos nosso Deus, que deseja ver sua igreja vivendo o amor e a misericórdia e levando a todos sua luz e salvação. Neste mês de junho, recordamos com alegria os santos juninos. Santo Antônio,
exemplo de amor e caridade. São João Batista, que preparou os caminhos do Senhor. São Pedro, a rocha sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. São Paulo, grande anunciador do Evangelho. Que o testemunho desses santos fortaleça nossa fé e nos inspire a viver cada vez mais próximos de Deus. Com alegria, iniciemos nossa celebração em pé e cantando. fazer tua bondade, viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Aliás, o dia está lindo, o sol está para nos aquecer, e quando sentimos frio, o sol tem um valor tão grande que nós nos alegramos. E a maior alegria é estarmos hoje reunidos para celebrarmos mais uma vez essa certeza do amor de Deus para todos nós. Por isso, como família que somos, nos sintamos acolhidos. Jesus está no meio de nós. Por isso nós iniciamos esta celebração invocando a Santíssima Trindade, cantando. E do Filho e do Espírito Santo, Estamos aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor para louvar
amar, meus filhos de amor. E a todos aqui reunidos, desejo que a graça, a paz, a bênção de Deus estejam sempre com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, todos nós sentimos a necessidade de pedirmos perdão por tantas vezes que não fomos fiéis ao amor que Ele nos dá e não respondemos com amor. Vamos pedir perdão a Deus com todo carinho, para que Ele se compadeça de todos nós e celebremos com toda santidade esta Santa Missa de hoje. Senhor, piedade, Jesus, piedade, Senhor, piedade, peço perdão pelas vezes que eu errei, não ouvi, não enxerguei o irmão que precisava. Peço perdão pela falta de amor, alegria, doação, quebrou prestes corações. Senhor, piedade, Jesus, piedade, Senhor, Abaixemos a nossa cabeça para recebermos o perdão de Deus. E Deus, que é todo poder e bondade, tenha hoje compaixão de todos nós, perdoe todos os nossos pecados e no seu amor de Pai, um dia nos conduza junto dele na vida eterna. Amém. Amém. Com alegria cantemos o hino de louvor. Deus nas alturas e para os homens por Ele amado. Elevemos nossos braços. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos.
E vamos apresentar agora a Deus nosso Pai as nossas intenções. Vamos celebrar hoje pedindo a Deus que nos ajude a criarmos a paz, para que saibamos sempre nos perdoar e amar. Vamos pedir a Jesus que abra os nossos corações e nossas mentes para conhecê-lo melhor e senti-lo presente na vida de todos. Vamos celebrar pelas crianças, pelos nossos irmãos da catequese adulta que estão se preparando para receber alguns sacramentos. Vamos celebrar pelos doentes e por todos aqueles que nos pedem orações. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar? Liturgia da Palavra. Mais do que sacrifícios e holocaustos, Deus aprecia o amor e a misericórdia. Sua palavra nos desafia a seguir Jesus com atitudes de fé e nos convida a fazer refeição com Ele, apesar de sermos pecadores. Ouçamos com atenção. Eu represento Santo Antônio. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Mas, como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra. Do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque meu universo e todo ser
Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então livrareis as de louvar-me. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu represento São Paulo e ele... Não, eu represento Pedro e ele São Paulo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos. Ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu, essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só pessoas de Abraão, mas também para nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Deixemos os nossos folhetos e prestamos atenção à leitura que Jesus vai nos falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à colateria de impostos, e disse-lhes: segue-me.
Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Meus caríssimos irmãos, como cristãos, como seguidores de Cristo, no dia dedicado ao Senhor, que é o domingo, o dia da ressurreição, a igreja se reúne para festejar aquilo que nós recebemos de Jesus, que é a vida. E o maior presente que Deus poderia nos dar é a vida, e a vida em plenitude. Nós que pelo pecado perdemos essa comunhão com Deus, por causa do pecado nos afastamos de Deus, perdemos a noção de aquilo que era santo e bom, e preferimos muitas vezes adotar aquilo que não é bom e nem santo. Nos enganamos muitas vezes a nós mesmos, achando que estamos progredindo e na verdade regredimos nos relacionamentos humanos, no convívio entre nós. Estamos vivendo um estar próximo demais e sentirmos-nos longe uns dos outros. Procuramos muito mais os nossos interesses particulares e nos esquecemos que nós somos uma família. O mundo é uma grande família, onde Deus é nosso Pai. Deus nos criou e nos deu de presente toda a criação, nos colocou como os mais importantes na criação, como dôminos, como senhores. Mas nós nos achamos que não precisamos de Deus. O homem achou que sem Deus poderia viver muito bem, quis se colocar no lugar de Deus, colocou Deus de lado, eu que governo, eu que mando. E aí o que deu? É igual o filho que não quer mais que o pai o conduza, e ele coloca o pai de lado, dizer, eu que mando, faço da minha vida o que eu quero. E aí o resultado, quando nós perdemos os laços com a fonte da vida, que é Deus, nós encontramos a morte, o sofrimento e a angústia. Por causa disso, Deus nosso Pai enviou o seu Filho a nós, para que Ele nos resgatasse, nos trouxesse de volta, para que Deus se manifestasse a nós na mesma linguagem nossa, com Cristo que se tornou um como nós, menos no pecado, o Cristo que assumiu todos os nossos sofrimentos para pagar para o Pai aquilo que nós fomos de maus, de pessoas que erraram. E fez sacrifícios, e as pessoas se colocaram oferecendo a Deus sacrifícios, vítimas. E Deus diz, se não quero isso, eu quero ser amado. Eu não quero sacrifícios nem holocaustos, mas eu quero amor. Então o que Deus pede de nós não é coisas do outro mundo, é a coisa melhor do mundo, que é o amor. Quando uma pessoa vive amando e sendo amada,
é outra. É uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. Quando numa família o amor é o centro, é por ele que nós nos sentimos irmãos e unidos, é uma família feliz. Mas quando o desamor toma conta, nós podemos dizer que aquela família se tornou um inferno. Não há união, não há paz, não há alegria, não há comunhão, não há nada. Tão importante demais é isso. Não vamos pensar que Deus é cobrador. Deus não é cobrador de nada. Deus nos dá a sua vida. Ele se colocou a serviço de todos nós para nos trazer de volta à casa do Pai. Por isso não quer que isso seja feito como uma imposição, mas seja feito como uma doação nossa. Eu reconheço que Deus é meu Pai, reconheço que Deus me ama, por isso sinto-me chamado a amar, a agradecer a Deus sempre. Abraão acreditou. E Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Daí veio todo o processo de conhecimento de Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó, a família de Jacó, Israel, as 12 tribos de Israel, e aí os profetas até Jesus, que é a plenitude do amor de Deus em nós. A promessa que se torna uma realidade. Então, em Cristo Jesus, nós temos a promessa de Deus que não nos abandonaria, apesar de nós termos abandonado. Porque Ele é o bom pastor. Ele vai atrás da ovelha que se desgarra. Deus não está por aí, como muitos pensam, para castigar. O medo de Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso, alguém nos dizer, Deus vai te castigar. Faça assim que Deus te castiga. Nós temos que amar a Deus não é com medo do castigo, mas temos que amar a Deus porque Deus nos ama. O amor de Deus em nós é tão grande que nós não podemos, de forma alguma, deixar de amá-lo. Deveríamos dizer às nossas crianças, aos jovens, aos adultos, será que Deus merece uma resposta boa ou uma resposta ruim de nós? Sabendo que Ele me ama, a minha resposta tem que ser amor. Amor com amor se paga. Amor não se paga com sacrifício. Amor se paga colocando-se disponível. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. E hoje no Evangelho nós vemos Mateus, que foi um dos apóstolos, que foi escolhido pelo próprio Jesus. E onde Jesus escolheu o apóstolo? No meio dos pecadores, era cobrador de impostos. Ninguém gostava de cobradores de impostos. Aliás, nem hoje parece. Sempre é uma coisa que nós olhamos com certo medo. Lá vem cobrador de impostos. Naquele tempo eles eram odiados pelos judeus, pelos fariseus, que se consideravam os judeus justos, pelos doutores da lei, eram pecadores públicos. E o Cristo vai na casa de Mateus para comer junto com ele. Mateus, tendo visto Cristo e tendo sido chamado por Jesus para segui-lo, também faz uma festa, quase que despedindo-se do seu trabalho, para entrar no outro caminhar, não mais cobrar impostos, agora cobrar a nossa fé, o nosso amor a Deus, a nossa alegria de termos Cristo. Isso criou um choque na comunidade. Como é que é? O pastor que é Cristo, o mestre de vocês, come na casa dos pecadores, come na casa daqueles que tomam de nós nem sempre o que é justo, ainda vai com todos os outros pecadores. Parecia absurdo, ninguém gostava deles.
E Jesus vai aonde está. E Cristo responde a todos eles: eu vim por causa dos pecadores. Vocês não entenderam. Jesus veio porque nós somos pecadores. Foi o pecado que nos trouxe, que trouxe o Cristo no meio de nós. Os que são bons, os que já são santos, os que levam uma vida digna, não foi para eles que o Cristo veio. Eles têm a paz, eles têm o Cristo. Mas aquele que está doente, pecador, aquele que está doente longe de Deus, aquele que está doente pelos seus pecados, por ele que Cristo veio. Então o Cristo não é prêmio para aqueles que são bons, mas o Cristo é o médico que vai ao encontro daquele que está doente. Por isso a Eucaristia é dada a nós com toda alegria, para que ela se torne remédio para a nossa vida cristã. É simples isso. O amor de Deus é tão grande por nós que não aceita que nós vivamos longe dele, que não aceita que nós vivamos afastados do seu amor. Não está pedindo coisa do outro mundo, está pedindo apenas que sejamos felizes. Que tristeza, um mundo que poderia ser tão lindo, cheio de guerras, cheio de violências, com tanta gente passando fome, com tantas situações injustas que vivemos. Por que estamos procurando aquilo que nos faz mal, em lugar de procurar a proposta que o Cristo nos faz? É uma proposta, Ele não nos obriga, deixa livre para nós escolher, mas Ele nos mostra o caminho. Por isso pede, vamos anunciar o Evangelho, vamos gritar para todos que tem um caminho de paz, é um caminho de bem e de amor. Então procurar Jesus é procurar o remédio para a nossa caminhada, procurar o rumo, ter a certeza que quem nos separará do amor de Cristo? Por acaso é a violência? Por acaso é a morte? Por acaso é os males que nós temos? Nada pode nos separar daquele que nos ama. A adesão nossa é esta: vamos ao encontro do Senhor. Esse é o apelo que Jesus faz a todos aqueles que têm o poder na mão, aqueles que governam. O apelo de paz, o apelo da família, pai, mãe, filhos, vivam na paz, procurem a paz. Não guerram ódios, nem violências. Procurem aquilo que faz com que a normalidade venha no meio de nós e possamos restaurar a palavra de Deus no coração de cada um. Então nós vamos conhecer mais. Procurem na palavra de Deus, procurar quem é Jesus. Na palavra da igreja, que nos ensina quem é Jesus, como podemos segui-lo e sermos realmente testemunhas do seu amor. Estamos aí os santos que nos apresentam esse amor e deram conta de vivê-lo com alegria. Então hoje, nós celebrando esta Santa Missa, vamos pedir a Jesus que tenha paciência com todos nós. Saibamos agradecê-lo pelo perdão que Ele sempre nos dá, porque Ele é nosso irmão, nosso Pai. Deus é a nossa família, nós somos a família de Deus, que é chamada a viver na paz. Amém. E vamos renovar esta nossa fé em Jesus, no Pai, no Espírito Santo e na Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, imploremos a misericórdia de Deus Pai e roguemos-lhe que atenda às nossas preces, dizendo: Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Meu nome. Eu sou Arthur e represento São João Batista. Pela Igreja, para que se mantenha firme na fé e na esperança, e testemunhe com vigor profético o amor misericordioso de Deus pelos seres humanos, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos ministros ordenados, para que sejam fiéis anunciadores do perdão, da misericórdia e da palavra de Jesus, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos cristãos que resistem a seguir o estilo de vida proposto pelo Evangelho, para que correspondam ao olhar acolhedor que Jesus lhes dirige, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelas nossas comunidades, para que ao participar das mesas da palavra e da Eucaristia, sejam nutridas da vida de Jesus como poderoso remédio para a caminhada de fé de seus membros, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Rezemos também pelas nossas crianças, para que possam encontrar nos seus lares a paz, a acolhida, amor e um exemplo do Cristo, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos nossos irmãos que estão se preparando para receber os sacramentos na catequese adulta, que possam tomar decisões sérias quanto à fé e ao seguimento de Jesus, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Enfim, rezemos por aqueles que nos governam, para que se tornem exemplos para todos nós de justiça, sabedoria, serviço, paciência e amor, roguemos. Salvai-nos, Senhor, em vosso amor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar? Liturgia eucarística. Participantes da mesa eucarística, olhamos agradecidos para o Cristo, que nos chama, e lhe apresentamos nossas fragilidades, certo de que Ele nos cura pela força do seu amor. Nós temos o QR Code fixado nos bancos, que vocês podem fazer a sua oferta. Altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Sou tão pequeno, nada tenho
Oremos agora, irmãos e Todos de irmãs. pé. Oremos para que esta celebração de hoje seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, com bondade, nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, Ele é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e santos, com os arcanjos, e os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida, dais santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que Jesus ia ser entregue, Ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei-nos que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, com os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, com Santo Antônio, São Vicente, São Paulo e São Pedro, Santa Mônica e Santa Helena Guerra e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Paulo Francisco, com os bispos do mundo inteiro, os sacerdotes e os diáconos, os ministros, catequistas e todo o povo por vós redimido. E atendei propício, Pai, as preces desta família, que hoje reunistes aqui em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E acolhei-vos, pedimos, com bondade, no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial Maria Cristina Fonseca, no seu 7º dia, e também todos os outros cujos nomes estão nas intenções de hoje. Também lembremos dos nossos parentes, amigos. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como os irmãos e irmãs, rezamos todos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos, vos pedimos, a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vós. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes somos agora todos nós, que amando Cristo Senhor e querendo seguir os seus passos, aqui estamos para recebê-lo em comunhão. Eis o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
presença de luz que me faz ficar contigo e com teu amor transborda em teu coração tua paz, Jesus. Peçamos a nossa mãe, a Virgem Maria, ela que acompanhou Cristo, amou Cristo, o gerou para ser nosso irmão, portador da palavra de Deus, Ele mesmo, a própria palavra de Deus. Peçamos a Maria que abra os nossos corações, as nossas mentes, para que saibamos acolher o Cristo, amá-lo e servi-lo em cada irmão. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, se salve. A vós bradamos, degredados, filho de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós agradecemos hoje a Deus pela participação das nossas crianças, dos nossos irmãos da catequese adulta, e todos aqueles que receberam a graça, a bênção de Deus. E por nós todos, que somos pecadores, que encontramos no altar a força para continuar a nossa caminhada. O Cristo Eucaristia nos alimentou, nos fortaleceu. Vamos fazer o esforço. Essa semana, Deus não quer sacrifícios, Deus quer ser amado. Onde que eu vou amar a Deus? Em cada irmão. Amando o meu irmão, podem ter certeza que estaremos amando a Deus. Olhar para o céu e não amar o irmão é perder tempo. Mas olhar para os céus e estender a mão ao irmão que sofre, que está perto de nós, esse é um gesto concreto de amor e de paz. Também para as famílias da Maria Cristina Fonseca, nós pedimos aquilo que o Cristo nos diz: tenham fé. O Cristo venceu a morte e nos deu a vida. Todos nós passaremos pela morte, mas a vida é o presente que Deus nos dá em Cristo. Agradeço às crianças pelo canto, pelo carinho com que celebram e celebramos juntos, os catequistas e todos aqueles que organizaram a celebração. E agora nós vamos entregar um presentinho para as crianças do dízimo. Podem se assentar. E você, criança que ainda não é dizimista mirim, peça ao papai, o seu responsável, a mamãe, titio, vovô, vovó, para fazer sua inscrição lá no dízimo, tá? E seja um dizimista mirim. Nós estamos organizando sempre o dízimo das crianças, não pelo dízimo em si, mas para educar a criança que ela é responsável pela sua igreja. Nós não podemos esperar dos céus, mas entre nós partilhamos algo que nos pertence para dizer: oh Deus, conte com a minha presença,
com a minha ajuda. Então não é a igreja, não é dos outros, é sua. A igreja são vocês, somos nós juntos. E as responsabilidades sociais e religiosas são nossas. O Cristo nos acolhe, mas nós temos que nos colocar disponíveis para isso. Então nós vamos ter a festa, agora a festa julina, a primeira semana, o primeiro domingo e segundo, até o segundo domingo de julho. Nós precisamos muito, não é de ajuda, precisamos de colaboração. Cada um dizer ao padre, pode contar comigo, nós vamos fazer a festa juntos. Não só participando, estando nas barraquinhas, mas também assumindo os diversos serviços a que formos chamados. Número 34. Isadora Queiroz Martins. Está aí, Isadora? Está vindo. Cento e 3. Mateus Lucas Bissarria. Aí? É porque muitos deixaram o dízimo. Ah, tá aí. Deixaram o dízimo aqui na secretaria durante a semana. Então pode ser que algum não esteja aqui nessa celebração. 47. Helena Uchoa Jacob. Helena tá aí? Número 2. Beatriz Alves Faria. Beatriz está aí? Não está. 112. Lucas Carvalho Lício. Lucas está? Está. Palmas para ele. 76. Otávio Bacelar e Acia. Otávio está. Palma para ele. 125. Adele Moreira Assunção. Também está. Palmas. 73. Miguel Duarte. É o nosso coroinha aqui. Palmas. 19. Lucas Barros Gonçalves. Está aí o Lucas? Próximo para o Marcelo. 64. Miguel Queiroz Muniz. Sete. Davi Lucas Bizarria. Está aí o Davi? Cento e 140. Pedro Gabriel Souza Pérez. Cento e 1. Rafaela Carvalho Lício. Dez. Davi Ferreira Nunes. Davi está aí? E 124. Camila Souza do Eli. Também não está. Lembrando as crianças que a bolachinha abençoada, dessa vez vai ser entregue aqui. A Marta, nossa catequista, ficará aqui e somente as crianças formam a fila no corredor principal, ao término da celebração, para pegar a bolachinha abençoada, tá bom? E lembrando que nós estaremos aguardando os voluntários para descascar as mandiocas à tarde, a partir das 14 horas. Se você não pode chegar às 14, pode ser às 15, pode ser às 16. Mas vamos estar aguardando vocês e trago a sua faca, tá? E não deixem de prestigiar o nosso bazar.
Hoje. O mutirão da mandioca é hoje. Vamos todos de pé recebermos a bênção final. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora e Mãe, pela intercessão de Santa Helena Guerra e Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e um santo domingo. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.